E se você acordasse amanhã e o Brasil, do dia para a noite, estivesse 50% mais caro para o nosso segundo maior parceiro comercial? Isso não é filme, não é ficção, é literalmente o caso do Brasil com os Estados Unidos. É um cenário que pode se tornar real e é por isso que nós temos que nos precaver. Então sejam bem-vindos a este canal. A intenção aqui é fazer um vídeo bem rápido e direto ao ponto, tentando explicar essa tarifa de 50% do presidente americano Donald Trump, que por enquanto é uma possibilidade de acontecer ainda, e nós temos que ver o que significa na prática. O presidente Lula deve recuar e negociar ou retalhar na mesma moeda? E o que motivou o Trump a fazer isso? Sendo que o mais importante aqui é como que essa decisão dos Estados Unidos afeta o seu bolso, o seu dinheiro, seus investimentos e também o seu poder de compra. Então fica comigo até o final que nós vamos destrinchar tudo isso. Eu deixo claro que o assunto aqui se trata muito de futuro, de previsão. Até porque a tarifa só entraria em vigor dia 1 de agosto. É tarifa para cá, é tarifa para lá, mas o que é essa tarifa que tanto se fala? Dá pra gente pensar como se fosse um imposto de importação. Se os Estados Unidos impõem uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, quer dizer que o americano que comprava o mesmo produto por $100 vai acabar comprando por $150. Aumentou 50% o custo desse produto. Isso, na hora, nos torna menos competitivos. Os dados de 2023 apontam que o Brasil exportou mais de 37 bilhões de dólares para os Estados Unidos. E nós estamos falando de produtos como aço, petróleo, produtos manufaturados como as aeronaves da Embraer. E claro, o nosso forte agronegócio, como laranja e café, por exemplo. E o valor de 37 bilhões de dólares vem do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Então, na prática, é o seguinte: eu posso comprar do americano, que eu pago $100, ou do brasileiro, que eu pago 150. Matematicamente falando, nós ficaríamos bem para trás dos outros países. Por isso que essa tarifa é bem impactante. Então, vamos dar uma olhada o que motivou o Trump a colocar essa taxa bem severa no Brasil, até porque foi escrita uma carta muito clara. O primeiro motivo alegado por Trump foi o tratamento injusto ao ex-presidente Jair Bolsonaro por conta do julgamento dele no STF. O segundo motivo foi o próprio STF, atuando contra plataformas americanas através de ordens secretas e ilegais de acordo com Trump. E talvez o mais importante aqui para nós, que é a política comercial, onde o Trump alega ser injusta contra produtos americanos. A nossa política comercial brasileira é injusta, de acordo com ele. E além dessa carta que eu acabei de ler para vocês aqui, foi entregue uma direcionada ao presidente Lula, dizendo: além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil. E concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Infelizmente, nosso relacionamento tem estado longe de ser recíproco. E o que chama atenção, na verdade, o que não tá na carta, obviamente, é que o Brasil entrega muito dinheiro para os Estados Unidos. Nós importamos mais deles do que exportamos para eles. Ou seja, é uma relação favorável para os Estados Unidos continuar como sempre esteve. E assim, com uma canetada, muita coisa pode mudar. As empresas que dependem desse mercado podem ver seus lucros, seus números despencarem, e agora a bola ficaria no campo brasileiro. Nós sabemos que o Trump ele está com um mega pacote de tarifas para o mundo todo. O Brasil havia ficado com 10% só, um número muito bom comparado aos demais. Eu lembro que a China parece que começou com 100% e depois escalou ainda. E o Brasil tinha 10%. Agora foi para 50%. E o Trump ainda diz que, olha, a galera do BRICS, ou quem comprar petróleo russo, eu vou taxar em 100%. Então, esse 50% que o Trump tá pensando em colocar aqui no Brasil, que vai entrar em vigor ainda, pode vir muito pior. Pode ser escalado. Então, para resolver isso, nós temos dois caminhos meio
óbvias. Nós podemos retalhar os Estados Unidos, o gás que os Estados Unidos adquirem aqui do Brasil, os óleos combustíveis, qualquer produto, o Brasil poderia taxar também, aumentar em 50% o custo para o americano. Isso daqui é o olho por olho e dente por dente. O lado negativo é que nós estaríamos só começando uma guerra comercial com o maior país do mundo, a maior potência econômica do mundo. Os produtos americanos ficariam mais caros aqui no Brasil, isso geraria aumento nos preços, inflação. E na ponta final, quem seria impactado é você e eu, o consumidor brasileiro. É uma jogada completamente arriscada que poderia escalar muito. Lembrando que o Brasil é um país com uma carga tributária ridiculamente alta. Daqui a pouco você paga imposto para respirar. Imagina aumentando 50%. E o segundo caminho, pelo que eu vi, o governo até tomou essa decisão, é negociar. Sentar todo mundo, conversar, trocar figurinha e resolver isso na boa. Esse é o caminho, na verdade, mais diplomático até. Ao invés de levar pro lado pessoal, né? Ó, vamos resolver que nem adultos, que nem países desenvolvidos, coisa que o Brasil não é ainda, mas tem muita gente aqui no Brasil. O Brasil é uma potência muito grande. Ao que tudo indica, o governo vai negociar. Então nós agora temos que entender o impacto no nosso bolso, nos investimentos. Na renda variável é sempre bem rápido, porque o mercado precifica o futuro. Enquanto mais rápido, mais eficiente o mercado é. Então seria mais direto e rápido. Ações de empresas exportadoras, como a Gerdau, a CSN Siderúrgica, a Suzano, que mexe com papel e celulose, tem também a Vale de Mineração, tem a Tupi, tem a WEG e também a Embraer. Essas empresas poderiam sentir bastante nos balanços e também na Bolsa de Valores. O Ibovespa como um todo sentiria o baque, para falar a verdade. Porque o risco país aumenta, isso afugenta os investidores. Se tem menos gente de fora investindo aqui, o real é menos requisitado. Então, tecnicamente, o preço do dólar aqui no Brasil iria disparar. Com menos dólar entrando das exportações e mais gente buscando por dólar por segurança, porque no final do dia, nas crises mundiais, as pessoas procuram ouro, Bitcoin ou dólar principalmente. A nossa moeda, como eu já falei, seria desvalorizada com o resultado de tudo isso. E me permitam fazer um comentário, no curto prazo, há uma chance que os produtos brasileiros fiquem mais baratos para o próprio brasileiro. Afinal de contas, o produtor ele não consegue mais mandar o produto dele para fora. Então ele tem que deixar aqui no Brasil e depender do consumo local. Só que no longo prazo, a tendência é esse produtor diversificar as exportações dele para outros países e por aí vai. E a renda fixa é muito simples de entender. Com o dólar alto pressionando a inflação, o Banco Central automaticamente tem que pensar no remédio para isso, que é a Selic. Quando você aumenta a Selic, a inflação ela apanha, ela tende a diminuir. Então quem investe em títulos pós-fixados, Tesouro Selic, CDBs de bancos ou algum investimento que paga CDI mais alguma coisa pré-fixada, significaria uma rentabilidade maior. Afinal de contas, se você recebe Selic e a Selic está aumentando, a sua rentabilidade virá maior. Por outro lado, em detrimento do quê? Da economia brasileira. Selic alta é muito ruim para a economia. Você freia o consumo, constrói-se menos, investe-se menos nos setores que movem o país, as pessoas gastam menos IPOs na bolsa brasileira, o brasileiro com menos dinheiro para gastar, as empresas terão menores lucros. É uma bola de neve, você freia realmente a produção da economia. E eu vou deixar muito claro aqui que a minha análise é puramente de estudo, nós estamos batendo um papo aqui, estamos entendendo esse assunto juntos. Portanto, eu não estou recomendando compra ou venda de nenhum ativo financeiro, nenhum investimento. O objetivo é nós entendermos para conseguirmos tomar decisões de maneira mais clara. E para finalizar esse vídeo, na minha opinião, mandando a real mesmo, uma briga comercial com os Estados Unidos geraria muita instabilidade, mas tecnicamente, se o Trump tarifar o Brasil, nós teríamos que diversificar a nossa receita, diversificar tanto importação como exportação. Então, tecnicamente, nós poderíamos depender mais da Europa e da Ásia, o que também não é ruim. Tem que estudar direitinho isso.
E na realidade, que também é minha opinião, eu acho muito que o Trump está colocando essas tarifas por questões geopolíticas. O Brasil está muito alinhado com a Venezuela, que é uma ditadura, com a Cuba, com o Irã, que os Estados Unidos bombardearam lá, inclusive, com a Rússia e China, que os Estados Unidos não bate muito de frente. Então nós estamos indo do lado dos inimigos dos Estados Unidos. E isso tem incomodado o Trump. Além de que nós estamos pensando em criar uma moeda para o BRICS, do próprio bloco, para tirar a relevância do dólar e fazer negócios entre os BRICS mais do que os Estados Unidos até. Por isso que eu acho que o Trump realmente está jogando um xadrez geopolítico. Ele está incomodado, então ele ameaça como ele quiser. No final de tudo, vamos acompanhar essa história, porque não tem como saber o fim dela tão fácil. E aguardemos os próximos capítulos. É isso, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.